Há lugares que transcendem o tempo, que guardam em suas entranhas histórias e tradições que ecoam através das gerações. Um desses lugares encontra-se em Cachoeira, na Bahia, o cemitério dos Nagôs. Neste pedaço sagrado da terra, repousam memórias preciosas de um povo que resistiu bravamente à opressão e deixou um legado inquestionável. Seus portões abrem-se para um passado doloroso, mas também para a força e resiliência de um povo que enfrentou adversidades com coragem e perseverança. As sepulturas dispostas são marcadas por símbolos e inscrições que revelam a riqueza simbólica do candomblé, religião trazida pelos Nagôs. Os túmulos são testemunhas da devoção e do respeito profundo por aqueles que vieram antes. O cemitério dos Nagôs é um testemunho vivo da força e da riqueza cultural daqueles que moldaram a identidade de Cachoeira. A salvaguarda desse cemitério vai além de preservar apenas as sepulturas e os monumentos físicos. É um compromisso coletivo de manter viva a memória daqueles que tanto fizeram pela construção social e cultural do Brasil. A vivência daqui do Alto do Rosarinho se deu na primeira metade do século, no final do século XVIII, primeira metade do século XIX, quando os negros na cidade eles não tinham igrejas próprias, suas devoções e irmandades eram feitas em outras igrejas, em espaços cedidos por outras irmandades, né? A questão como foi fundada a Irmandade da Boa Morte, que foi em um anexo de uma igreja aqui, em Cachoeira, precisamente na Igreja do Carmo, como outras irmandades negras que não tinham seus lugares próprios, né? Esse é o bairro mais negro de Cachoeira. Esse é chamado Alto do Rosarinho do Monte Formoso. Por que Monte Formoso? Porque, segundo os antigos moradores, a princesa Isabel passeou por aqui ao perceber a historicidade e a força que tinha a Ordem Terceira, que é aquela igreja lá, que é dos brancos, que é o cemitério da Ordem Terceira, que é lá embaixo, que vocês viram, lá ao lado da pousada do convento, e a história desta comunidade, que é uma história totalmente de revolução, de resistência. Então a formação do que a galera chama hoje de periferia, do que a galera chama hoje de gueto, a formação desse lugar que, segundo o escritor Cacau, que é chamado de recuada, é a partir de uma família que tinha uma influência política social muito grande na época, que é a família de José de Brechó e Salacó. Até porque foi a mãe dele, Maria Mota, que junto com Lodovina Pessoa, né, que era uma pessoa também influente, né, era uma religiosa influente, transformou a Igreja do Remédio em casa de oração e criou o Terreiro do Ventura, que é o nosso primeiro terreiro de candomblé. Então a criação do cemitério veio depois da capela, né? A capela veio para ser o centro, né, o local religioso, o espaço religioso, que iria abrigar uma das mais antigas irmandades preta negra do Brasil. Vendo a necessidade também dos africanos, de modo organizado, também ter seu espaço de culto a seus patronos, aos seus padroeiros e também lugares de pontos de força, de reflexões, que culminaram assim na fundação de alguns terreiros da cidade de Cachoeira, que são hoje um dos mais antigos do Brasil, né? Então eles conseguiram a doação dessas terras aqui do Alto do Rosarinho em 1820, mais ou menos. Começaram a construir a igreja própria para eles e em anexo um cemitério para enterrar seus mortos e membros dessas irmandades. Porque os negros eram enterrados aqui nessa época no chão das ruas, né? Eles não tinham espaço dentro das igrejas, não tinha cemitério aberto nessa época. Então as pessoas eram enterradas em ossuários
dentro dessas igrejas. Então esse é considerado o cemitério Nagô e o espaço de descanso eterno para preto. Já que a gente sabe que na maioria das vezes eles eram jogados em valas comuns ou jogados nas matas para ser puxado pelos bichos, percebe? Então o cemitério é uma forma também de dar um calento, de dar uma paz para a alma, para o espírito. É como eu já falei, a morte não é o fim, mas tem que ter respeito, né, pelo morto, porque o morto ele é o cara que ajudou a formar legados, né? Ele ajudou a constituir a sociedade. Então, essa é a forma encontrada para dar um descanso eterno aos negão. Né? Então, nesse cemitério, que ele tem uma importância religiosa, pois a gente tem muitos sacerdotes aí dentro, tem também membros da realeza. Então, nós temos aí um casal de príncipes que vieram da África. Né? Nós sabemos que a filha do rei de Congo, né, uma princesa, ela foi raptada para ser escravizada no Brasil e ela acabou-se aonde? Dentro do quilombo dos Palmares, né? E ela foi uma mulher revolucionária, mas no entanto, no seu país, na sua terra, ela era uma princesa, entendeu? Então a gente fala que nós falamos, né, que a escravidão no Brasil deu-se condução da seguinte forma: a diáspora trouxe, né? Trouxe o quê? Trouxe o pedreiro, o carpinteiro, profissões que não tinham tanto sentido, trouxe o marginal de África. Não, dessa forma é a forma de constituir uma palavra, de colocar uma palavra de pejorativa no sentido de enfraquecer o legado histórico, enfraquecer a força da história afro-brasileira. Gente, independente de que fosse bandido ou marginal ou não, eram pessoas e eram seres humanos. Então essa sacralidade não significa que uma transcendentalidade religiosa, não é isso que eu quero dizer. Mas isso dá um grau de humanidade. Então o que é o humano? O humano é tudo aquilo digno de fazer, de promover ações em que você diz, essa eu faria e promoveria sem nenhum problema. Isto é humano. O que ultrapassa isso e que te deixa envergonhado, ou seja, isso eu não gostaria de fazer. Isso que nós poderíamos dizer que é desumano, está entendendo? Então, o que é humano? É tudo aquilo que eleva a nossa própria condição, inclusive nesse trato e nesse quesito que é a questão da morte. Quando se morre um pai de santo, uma mãe de santo, então a gente inicia uma missa fúnebre que faz parte do candomblé, que é o axixê, aonde a gente começa logo nos primeiros dias de falecimento, antes dos 7, que é um ritual fúnebre na qual a gente eleva esse espírito. Até os 7 dias o espírito ele ainda está vagando, ele ainda não está ainda entendendo que se foi. Então esse ritual é para justamente o Egum, que é o espírito, ser elevado, né? Ele entender que já foi, que já partiu deste mundo. Então quando é enterrado no Acofã, que é o cemitério, então a gente leva esse tempo, né, na decomposição de seu corpo para que a gente possa fazer esse ritual. Né? Então, com o cemitério dos Nagôs, dos pretos daqui, não funciona, né, para enterrar mortos, só os restos mortais, né, que isso é importante para que a gente possa resguardar, salvaguardar a memória, né, o espírito dessa pessoa. Então, o cemitério aí serve para a gente fazer isso, resguardar, né, os moradores da cidade, da própria rua, mas também tem pais de santo, também de outras ruas, de outros lugares que também foram enterrados restos mortais aí no cemitério no Nagô, né?